Oi, Gabi, boa noite. Boa noite a todos que já estão online. Nosso convidado de hoje é o Dr. Amir El-Haj, da Clínica Atene. Daqui a pouquinho o Dr. Amir já vai estar online. Queria agradecer a participação de todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória pessoal e profissional do Dr. Amir, cirurgião plástico, que atende em Rio do Sul e em Florianópolis também. Ok? Daqui a pouquinho o Dr. Amir entra, a gente vai fazer uma pequena apresentação da sua trajetória, e nós fizemos uma enquete também durante a semana, onde as pessoas querem tirar algumas dúvidas sobre alguns procedimentos de cirurgia plástica. Vamos aguardar mais um pouquinho. O Dr. Amir já vai estar em linha. Obrigada pela participação, gente. Acho que o Dr. Amir já está aqui. Olá. Boa noite, Dr. Amir. Tudo bem? Tudo bom, Cristiane? Tudo bom? Tudo bem o senhor? Tudo bem, obrigado. Um prazer estar aqui com você na sua live. Obrigado pelo convite. E vamos trocar algumas ideias aí. Exatamente, doutora Amir. A gente já tem algumas pessoas online, né? Queria agradecer a participação de todos. Essa é mais uma live da série Um Negócio com Alma, onde eu convido pessoas, empresas e produtos que eu considero que têm alma no seu negócio, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho, nosso convidado especial é o Dr. Amir El-Haj. Pronunciei certo, doutor Amir? Perfeito, você já está quase falando árabe, Cristiane. É verdade, mais um pouquinho já estou falando, é verdade. E então, dar boas-vindas para o senhor, agradecer pelo carinho, ter aceito o nosso convite também para participar da live. E a gente vai falar rapidamente uma breve apresentação do Dr. Amir. O Dr. Amir é catarinense, filho de libaneses, formado em medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina e pós-graduado em cirurgia em Londres pela Royal College of Surgeons of England. E também fez residência em cirurgia plástica no Rio de Janeiro. É membro da International Society of Aesthetic Plastic Surgery e da International Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, da Universidade Ibero-Latino-Americana de Cirurgia Plástica e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. O Dr. Amir dirige duas clínicas em Santa Catarina, uma delas baseada em Rio do Sul, onde ele fica de segunda a quinta, certo, Dr. Amir? Perfeito, exatamente isso. Isso, que é a clínica Almanara Medical Center, e em Florianópolis, para quem não conhece, na clínica Atene, que fica no Celso Ramos Medical Center, ali atrás do supermercado Ipo, um endereço bastante conhecido na cidade. Doutor Amir também é chefe do serviço de cirurgia plástica do Hospital Regional do Alto Vale do Itajaí. E na área científica tem alguns artigos já publicados, que soma mais ou menos uns 42 artigos, né, doutor Amir? E é autor de 2 livros, que depois ele vai mostrar para a gente e contar um pouquinho dessa sua outra vertente. Um dos livros chama-se Jerusalém, Cidade da Paz, Minha Viagem, Minha Visão. Né? Essa obra, então, é que marca, né, a sua estreia, né? A estreia do cirurgião plástico na literatura. Né? E depois o senhor lançou, então, o Decifrando o Passado, o Egito antes dos Faraós. Né? Bom, eu vou começar a live então com uma frase do Dr. Amir, que diz: pobre do homem que não sonha, pobre do homem que não ousa. Eu achei essa frase maravilhosa e muito verdadeira, né, Dr. Amir? Dr. Amir, nós fizemos antes de prepararmos a live, nós fizemos uma enquete também nas redes sociais, né, aqui no Instagram, perguntando quais são as curiosidades, né, e as dúvidas com relação à cirurgia plástica. E esse também é um dos assuntos da nossa live essa noite, né? Doutor Amir, o senhor lançou o primeiro livro, foi o Jerusalém, Cidade da Paz, certo? Foi isso mesmo. E eu li em vários artigos que o valor das vendas desses 2 livros que o senhor lançou são revertidos para ações
filantrópicas. Eu achei isso uma coisa muito bacana. Essa sua inspiração para os livros, ela veio de viagens ao redor do mundo? Eu me lembro que quando eu me encontrei com o senhor me contou que viajou infinitas vezes ao Egito, né? E eu queria que o senhor contasse um pouquinho sobre esse projeto, como que ele nasceu? Na verdade, Cristiane, é assim, eu sou descendente direto. Os meus pais, tanto meu pai quanto a minha mãe, os dois nasceram na cidade de Jerusalém, atual Estado de Israel hoje. Então, eu sou descendente direto. Eu sou da primeira geração, nascido aqui em Santa Catarina. Então, claro, vivendo numa família árabe, é lógico que essa curiosidade foi aumentando de tal maneira que, em 2008, eu fiz a minha primeira viagem para a Terra Santa. Fui para a cidade de Jerusalém, além de conhecer os parentes. Obviamente, aquilo me encantou tanto que eu comecei a voltar várias vezes. Então, de 2008 até 2015, foram 10 viagens. Eu fiz 10 viagens para a cidade de Jerusalém e outras 10 viagens para o Egito, em busca de conhecimento e para trazer material para esses meus livros. Então, esses livros nasceram dessa maneira. Então, eu falo a língua fluente árabe, e falando árabe lá naquela região, você consegue entrar em locais que geralmente turistas não conseguem entrar. Então, eu consegui trazer muito material para isso. E esses livros, né, então, depois de estarem prontos, claro que com a ajuda da minha esposa também, a Adriana, que é médica também, nós decidimos fazer uma doação total do lucro, aliás, da venda desses livros. Então, não só o material investido no livro, quanto o lucro do livro, tudo isso é doado para uma instituição de caridade, aqui da nossa cidade, em Rio do Sul, que é onde eu resido, onde eu moro. E é uma instituição que cuida de crianças carentes esperando a adoção. Então, claro que isso é uma ajuda, que eu costumo dizer, um grão de areia, né? Mas eu acho que essa ajuda também, junto com outras pessoas da nossa cidade, ajudam muito essa instituição. Então, 100% da renda do livro e do que foi investido no livro é doado para essa instituição, para essas crianças carentes. Muito bacana. Doutora Amir, esses livros, as pessoas querendo adquirir, já tem uma amiga minha, que inclusive também é descendente de libaneses, ela me perguntou, Cris, onde é que a gente pode comprar esses livros, né? Eles estão disponíveis aonde para venda, doutora Amir? Eles estão, Cristiane, na livraria catarinense, toda a rede das livrarias catarinenses, lá no local, e também pode ser comprado pelo site das livrarias. E além disso, nos nossos pontos físicos, tanto nas duas clínicas Atene, tanto em Rio do Sul, quanto na clínica Atene em Florianópolis. Também, quem quiser lá na clínica, pode pegar diretamente com as secretárias. Certo. Esse aqui não sei se vocês conseguem para mostrar. Uhum. Esse é o livro de Jerusalém, Cidade da Paz, Minha Viagem, Minha Visão. E esse aqui é o meu livro do Egito, Decifrando o Passado, o Egito antes dos faraós. Está dando um pouco de reflexo ali, mas acho que está dando para ver. Dá para ver, dá para ver. Uhum. Outra capa, enfim, ele foi classificado pela editora como uma edição de luxo. Até por ser capa dura, em papel couché, todo em dourado. Então, ele foi classificado como edição de luxo, não só pela característica do livro, mas também porque ele não foi escrito atrás de uma escrivaninha. Ele foi realmente fruto de muita pesquisa nessas viagens. E então foi visitado em loco, fotografado e registrado em livro. Que bacana, que experiência interessante, né? Um outro viés, né? Com certeza. Muito bacana, muito bacana. Doutora Amir, quando eu fiz algumas pesquisas sobre a sua trajetória, eu li uma história bem interessante, o senhor me cedeu até uma revista onde saiu uma história de uma menina que na época, se não me engano, tinha 8 anos. Essa menina, na época de Natal, trocou uma boneca por o seu livro, O Decifrando o Passado, o Egito antes dos faraós. Eu achei a história tão bonita que eu me lembro que li que no lançamento do seu livro, durante a sessão de autógrafos, a menina apareceu com o livro debaixo do braço, pedindo um autógrafo seu, né? Eu achei essa história muito bonita. Conta um pouquinho para a gente sobre essa história. Cristiane, foi uma história que nos comoveu demais. Eu estava na Livraria Catarinense, numa noite de autógrafos, em Balneário Camboriú. Certo. E muita gente lá, mas me chamou a atenção uma criança, como você já comentou, tinha 8 anos de idade, e ela estava lá agarrada no meu livro naquela noite de autógrafos. Só que eu não soube muito bem da história, eu fui saber isso depois, por uma colega, uma amiga em comum nossa, da Maristela Amorim,
que estava ali naquele momento e conversou com a família. Na verdade, era uma criança que foi na época de Natal, que eu estava fazendo o lançamento em 2017 do livro. Foi quando essa criança estava em busca de um presente de Natal, que era uma boneca muito famosa naquela época, chamada LOL, L-O-L, né? Então, ela estava procurando esse brinquedo e tinha esgotado. Então, ela não estava conseguindo encontrar esse brinquedo. Então, ela passou na frente da livraria e viu aquele volume de livros do Egito e ela queria, porque queria o livro, ela queria trocar o livro, aliás, queria trocar o brinquedo, que era a boneca, pelo livro. Então, ela apareceu lá na noite de autógrafos e a hora que eu fui colocar o autógrafo, eu perguntei se era para colocar o nome do pai ou da mãe. Eles falaram, não, coloca no nome dela, porque foi ela que comprou o livro. Então, eles era uma família muito humilde e eles não tinham condições de comprar a boneca e também o livro. Ela teve que optar por um ou outro. E o que chamou a atenção foi realmente isso. Uma criança de apenas 8 anos deixou de lado o brinquedo, deixou de lado uma aula de coordenação que ela teria naquele dia e foi lá para comprar o livro para pegar o autógrafo comigo. Então, isso me comoveu como uma criança, né, de apenas 8 anos trocando um brinquedo por um livro. É verdade. É. E assim, eu soube disso depois que ela saiu. Então, ela ficou sem o brinquedo de Natal e optou apenas pelo livro. Mas quando essa história chegou até mim, comentando com a minha esposa e os meus filhos, nós acabamos fazendo o seguinte, nós preparamos uma surpresa na época de Natal para essa criança. A minha secretária, Gabriele Lauretti, foi em busca ela é minha assistente, então ela foi em busca desse brinquedo, dessa boneca, e nós encontramos a boneca. E fizemos uma surpresa lá na casa dessa menina, que se chama Luísa, não vou falar o sobrenome, mas é Luísa com Z, que ela enfatizou, meu nome é Luísa com Z, e eu autografei ali Luísa com Z. Então nós fomos eu, a minha esposa e meus filhos, perto da época de Natal, e levei o livro para ela, o livro que ela não tinha comprado ainda, que era o primeiro livro de Jerusalém, que ela, quando saiu da livraria, ela comentou isso. Eu agora vou economizar dinheiro para comprar o outro livro. Então, ela já tinha comprado do Egito, e nós levamos lá de surpresa o outro meu livro de Jerusalém, levamos uma cesta de Natal também para a família, e levamos, claro, a boneca LOL, que ela tanto queria na época de Natal. Então, realmente, isso emocionou muito a todos que estavam lá, porque uma criança de apenas 8 anos trocou o brinquedo pelo livro. Foi muito legal. Muito, muito bonita essa história. Me chamou a atenção, por isso que eu coloquei também na nossa pauta aqui. Doutora Amir, uma característica interessante que eu acredito que as pessoas tenham curiosidade, as suas 2 clínicas, né, elas têm características bem típicas da sua herança cultural, certo? Perfeito. Muito dourado, né? O dourado predomina a decoração, né? E eu sei que o ouro, o ouro ele tem um símbolo diferente para essa cultura, né? Como proteção, como conexão com Deus, certo? O senhor podia falar um pouquinho sobre isso? Isso é uma herança cultural, né, Cristiane? O árabe ele tem muito disso. O árabe gosta muito do dourado, gosta muito do ouro. Então, isso também já vem muito da minha infância. E, ao contrário do que muitos imaginam, o ouro para nós não significa ostentação. Não é nada disso. O ouro para nós significa conexão com o divino. Então, é isso que significa ouro. Por isso que você encontra os árabes sempre com muito ouro, porque o árabe leva muito a espiritualidade no fundo do coração, no fundo da alma. Então, é isso que significa o ouro para nós. Se você for ver as civilizações antigas, né, faraós, nas civilizações, você via muito que os que comandavam as civilizações, como os faraós, eles tinham também muito ouro, mas não era com sinal de ostentação, era sempre em conexão com Deus. E é isso que significa para nós também. E nós temos uma tradição também, o meu pai passa isso passado de pai para filho. Sempre você ganha um anel como herança, também de ouro, e sempre com alguma simbologia. E eu também acabei ganhando um anel com uma serpente. E a serpente para nós é proteção. Então é isso que significa muito, o ouro e alguma simbologia. Também eu tenho o hábito de usar sempre também 7 pulseiras, mas também não como sinal de ostentação, mas como sinal de conexão com o divino. É isso que significa para nós.
Muito legal. Tinha uma pessoa perguntando, a Veridiana, perguntando qual era o tema da live. Nós fizemos, Veridiana, nós começamos a live falando um pouquinho sobre o profissional de alma, que é o Dr. Amir, né? E para dar uma pequena introdução, eu achei que esses assuntos também eram interessantes para a gente abordar, né, doutor Amir? Mas agora a gente vai falar de cirurgia plástica, certo? Tinham algumas perguntas que foram geradas ao longo da semana, né? E a primeira pergunta, doutor Amir, seria qual a idade mínima recomendada para a cirurgia plástica? Cristiane, depende muito da cirurgia em si. Então, depende muito do sexo e depende de qual cirurgia. Se nós pegarmos orelha em abano, por exemplo, são aquelas orelhas um pouquinho mais para frente, nós chamamos orelhas em abano, a idade mínima seria 6 ou 7 anos de idade. Você pode fazer numa criança na fase pré-escolar. Agora, se nós falarmos, por exemplo, numa prótese de silicone, assim como uma lipoaspiração, são cirurgias que você tem que fazer sempre quando o corpo já está estável. Então, isso demora até os 17 anos de idade. Então, você não vai fazer silicone, colocar uma prótese de silicone numa criança abaixo dessa idade. Então, é sempre acima de 17 anos. E se nós formos um pouco mais além, abdominoplastia, que é aquela plástica da região do abdômen, onde você retira toda a pele que está sobrando, junto com uma lipoaspiração, você só vai fazer esse tipo de cirurgia numa mulher que já não quer mais ter filhos, que já teve os filhos e já não quer mais tê-los. Então, essa seria outra indicação. Então, depende muito de qual a cirurgia e do sexo. Também isso muda muito. Né? Então, depende muito do que o paciente está se queixando e aí teremos a idade adequada para cada cirurgia. Certo. E durante essa pandemia, como é que está sendo a procura por cirurgia plástica? Houve alguma queda na procura por cirurgia plástica ou ao contrário? Porque a gente ouve falar de muita gente que tem feito cirurgia durante esse... Algumas pessoas têm medo de fazer em função de toda a situação que a gente está vivendo, mas o que está sendo mais procurado hoje nesse momento específico e quais os procedimentos mais procurados também nesse momento, doutora Amir? Cristiane, por incrível que pareça, assim, nós estamos já em 6 meses de pandemia, desde março até agora. É muito tempo. Mas no começo, naquele primeiro mês de março, com certeza, eu acho que todas as áreas sofreram muito em queda de produção. Algumas áreas não, como supermercados, enfim, a parte alimentar não sofreu muito. Mas a nossa área, sim, no começo sofreu muito no primeiro mês. No segundo mês, quando nós já começamos a entender um pouco melhor essa doença, a coisa já se estabilizou e, por incrível que pareça, a procura foi muito grande. Foi maior do que nós esperávamos. É mesmo? E eu acredito até porque as pessoas começaram a dar prioridade, já que não posso mais viajar, já que não posso ir para hotéis, já não posso fazer um outro tipo de diversão, seja lá o que for. Alguns começaram a optar, inclusive, pela cirurgia plástica. Então, o volume, por incrível que pareça, a procura foi igual ou maior do que antes. Então, isso é o que, pelo menos, eu posso falar pelo meu consultório, pelas minhas 2 clínicas, nós percebemos isso nitidamente. Certo. E a outra pergunta que você falou, Cristiane, perguntou, quais são as cirurgias mais procuradas? Isso. Independente da pandemia, as cirurgias mais procuradas são as mesmas de sempre. Então, se nós colocarmos do ponto de vista das mulheres, ainda mais procurada, não só aqui, mas no mundo inteiro, sempre foi lipoaspiração com a prótese de silicone. Porque as mulheres são as que mais fazem, né? Então, essas 2 cirurgias ainda estão no topo da lista, né? Em qualquer lugar. Então, essas são as cirurgias mais procuradas. Muito bem. Doutora Amir, uma das perguntas foi também, com o passar dos anos e a ação do tempo, que é dura, né? Pode trazer com que o nosso rosto adquira feições muitas vezes cansadas, né? Às vezes a gente não está necessariamente cansada, mas as nossas feições tornam-se cansadas com o passar do tempo, né? Mesmo que a gente esteja muito relaxado, muito feliz, enfim. E as alterações podem fazer com que a gente tenha também uma aparência mais envelhecida, né? Na nossa enquete, muitas mulheres perguntaram sobre o facelift, ou o lifting facial, ou ainda a ritidoplastia. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse procedimento. Cristiane, são todos os termos que querem dizer a mesma coisa. O que é o lifting? É uma palavra do inglês que significa suspensão, né? Então, lifting facial significa suspensão
da pele, da gordura e da musculatura da face. Ritidoplastia, que é o nome mais complicado, né? Para quem não sabe, rítides significa rugas. Então, ritidoplastia significa plástica dessas rugas, né? Que é a mesma coisa. Então, essa cirurgia é a cirurgia facial. Ela é muito procurada pelas pessoas acima de 45, 50 anos. Essa é a faixa etária, ou até mais. Dificilmente a gente vai fazer uma cirurgia numa pessoa de 30, 35 anos, que é muito jovem, ainda não teve as marcas do tempo no seu rosto. Então, a ritidoplastia é isso, é uma cirurgia facial, onde você... eu costumo comparar a cirurgia como uma cama desarrumada. Ninguém vai arrumar uma cama puxando simplesmente a colcha. Você puxa o lençol, a coberta e depois a colcha. No rosto é a mesma coisa. Nós não puxamos simplesmente a pele, não é só isso. Nós acabamos atingindo todas as camadas da face, que seria desde a camada muscular, a gordura e também a pele. Então, nós colocamos a musculatura no local certo, tiramos a gordura quando há necessidade, então fazemos uma lipoaspiração facial e, no final, tiramos o excesso de pele. Isso não só na testa, como no rosto propriamente dito, como na região da papada, assim como as pálpebras superiores e inferiores, com as suas bolsas de gordura. Com isso, nós conseguimos mudar também o sulco nasogeniano e o bigode chinês, né? Colocamos tudo na posição. Então, depende muito de cada caso, nós podemos associar todas essas técnicas ou alguma mais isolada. Mas, assim, de uma maneira muito natural. Essa escola do cirurgião plástico. Não exagerar, não fazer com que ela fique estigmatizada com aquela cirurgia. Então, é importante que você sempre faça, obviamente, como cirurgião plástico, que faça parte dessas sociedades que você acabou de mencionar, que é a pessoa mais habilitada para fazer um procedimento desse. Certo. Muito bem. E com relação ao preparo para a cirurgia, que na realidade é um ponto de destaque para a obtenção de sucesso, né, no procedimento, né? Quais são os cuidados que a paciente tem que ter antes da cirurgia plástica? Cristiane, eu sempre falo, o primeiro cuidado, escolher o seu cirurgião, o seu médico. Então, nós, no nosso estado de Santa Catarina, nós estamos recheados de ótimos profissionais. Nós temos excelentes profissionais na área da cirurgia plástica em todo o nosso estado e no Brasil afora. Isso não é novidade para ninguém, que no mundo inteiro se comenta da cirurgia plástica brasileira. Nós estamos sempre ali disputando o primeiro lugar com os Estados Unidos e nós aqui. Então, uma hora nós somos os primeiros em número de cirurgias, daqui a pouco viram os Estados Unidos e depois nós passamos novamente, mas a cirurgia plástica brasileira, ela realmente é uma das especialidades de ponta para o mundo inteiro. Então, a primeira dica, escolha um profissional da sua confiança, e aí depois você pode investigar esse profissional entrando no site da cirurgiaplástica.org para saber se realmente ele faz parte dessa sociedade. E aí você vai conduzir exatamente o que esse cirurgião está lhe passando. Então, como você comentou, quais são os cuidados? Para quem quiser se aventurar numa cirurgia plástica, primeira coisa, você não pode fumar, você tem que evitar o fumo, porque o fumo ele prejudica a cicatrização, você tem que evitar os anti-inflamatórios que podem aumentar um tempo de sangramento durante uma cirurgia, você tem que passar alguns cremes, alguns hidratantes antes da cirurgia, evitar qualquer produto tóxico, evitar a ingestão alcoólica na véspera da cirurgia. Depois, existem várias coisas que fazer todos os exames pré-operatórios. Claro, isso é básico para saber que você está bem de saúde. E muitas vezes me perguntam, Cristiane, se for uma paciente que estiver com pressão alta ou diabetes e ela não vai poder operar, claro que pode, desde que esteja controlado todas essas doenças. Então, uma pressão alta controlada pode ser submetida a uma cirurgia. Diabetes, se estiver controlado com os medicamentos, também vai poder fazer a cirurgia sem nenhum risco a mais com outra pessoa. Então, esses são os cuidados básicos, exames pré-operatórios normais, doenças que estiverem associadas ou não, as comorbidades estiverem controladas e seguir rigorosamente o que o cirurgião estiver falando para que não haja nenhum problema no trans e também no pós-operatório. Certo. Eu ia até perguntar agora sobre o pós-operatório, porque a fase de recuperação também é crucial, né? Para a gente conquistar os resultados que a gente espera, né? Os resultados positivos, né? E essa fase pós-operatória, doutor, quais são as recomendações?
Cristiano, existem várias. Nós sempre passamos isso por escrito e com um vídeo também explicativo no pós-operatório. Então, sempre é importante que o paciente siga rigorosamente cada instrução. Então, a drenagem linfática é uma delas, né? A drenagem hoje é uma das armas que nós temos na cirurgia plástica para melhorar o pós-operatório. Numa lipoaspiração, você vai melhorar a fibrose, os inchaços, as equimoses, que são aquelas manchas roxas causadas pelo próprio procedimento, tomar os medicamentos na hora certa, vir para o cirurgião para que ele faça os curativos no pós-operatório para que nós possamos detectar qualquer problema na cirurgia precocemente e conseguir corrigir a tempo. Então, isso é muito importante na cirurgia, no pós-operatório, que você siga rigorosamente as instruções para cada procedimento. Então, é difícil colocar isso numa frase só, Claro, mas para cada cirurgia existe um pós-operatório adequado que deve ser recomendado para cada situação. Certo. E, doutora Mir, tem uma época do ano que seja mais recomendada para cirurgia plástica, que a gente sabe que geralmente as mulheres gostam de fazer no inverno para ficar prontas para o verão, né? Isso é uma coisa bem típica, né? E isso era uma das perguntas. E quem procura mais também a cirurgia plástica? As mulheres, infinitamente mais do que os homens? Isso é uma curiosidade que eu tinha também. Bom, Cristiano, então a primeira pergunta, qual a melhor época? Eu escuto isso sempre, né, no meu consultório. Qual a melhor época, verão e inverno? Nós, cirurgiões, costumamos dizer assim, não existe melhor época. A melhor época é quando você pode se cuidar. Certo. Então, eu costumo dizer assim, se uma paciente está muito afim de fazer no inverno, mas ela não tem tempo para se cuidar, tem muito trabalho, então não é a melhor época. A melhor época é quando você pode se cuidar. Por incrível que pareça, o mês de janeiro, o auge do verão, é uma época que nós temos muitas cirurgias. Porque são pacientes que têm pouco trabalho, estão de férias, então eles aproveitam e fazem a cirurgia plástica. Então não é por ser verão ou inverno. Agora, como você perguntou, se a paciente estiver querendo pegar sol, obviamente que tem que ser feito em alguns meses antes. Pelo menos 2 meses antes. Então, nós recomendamos 60 dias sem pegar sol, porque o sol ele pode prejudicar na cicatrização. Porque nós sabemos que a cicatriz, no começo, ela fica muito vermelha, muito avermelhada. Então, nessa hora, se você pega sol, o sol vai fazer uma tatuagem. Vai marcar aquele local e é difícil de tratar esse problema depois. Então, se quiser pegar sol, faça, então, realmente 2 meses antes da pega. Então, essa seria a melhor época. E a outra pergunta que você fez é quem que faz mais cirurgias, o homem ou a mulher, né? Acho que a pergunta é óbvia, né? É verdade. Mas os homens têm procurado muito, né, doutora Mir? Tem. Né? Eu acho que mudou muito esse cenário também, né? Ao longo dos anos, né? Nós percebemos assim que um aumento de 15% da nossa clientela hoje é masculina. E uma coisa bem interessante, muitas vezes os homens, eles vêm com a própria... Se forem casados, então a mulher já traz o marido junto. Ou se for namorada, né? Então a namorada já traz o namorado junto para fazer a cirurgia. Então a gente percebe muito os casais fazendo cirurgias. Mas ainda as mulheres dominam, não tem jeito. Porque a gente costuma dizer, né, Cristiane, o homem diz que é machão, né? Então, que aguenta bem a dor, mas quando fala em qualquer dorzinha, o homem já foge um pouquinho. Né? Eu imagino. A mulher é mais bem preparada, a mulher tem crise menstrual, tem enxaqueca, teve filhos, passa por parto, então a mulher é mais guerreira, a mulher é mais forte para aguentar a dor, muito mais do que os homens. Mas está mudando muito, está mudando muito. É verdade. Doutora Mir, e é possível fazer 2 procedimentos ao mesmo tempo, né? Sei de pessoas que fazem, por exemplo, o seio e a lipoaspiração junto. Quais são... existe algum procedimento que não seja recomendado para se fazer ao mesmo tempo? Cristiane, eu não considero... Eu sou da escola que nós fazemos cirurgias associadas e muito. Certo. E eu gosto disso. Eu acho que hoje é difícil você fazer alguém parar 2 vezes. Então, imagine você fazendo uma cirurgia plástica de mama, só de mama, aí depois de um tempo você volta para fazer uma outra cirurgia, uma plástica de abdômen. É mais um pós-operatório, é mais uma anestesia, é mais uma... Então, eu sou dessa escola de fazer cirurgias associadas. Eu gosto muito de fazer, por exemplo, o tronco, uma vez. O tronco que eu digo seria plástica do seio, uma plástica de abdômen com uma lipoaspiração. Isso dá para fazer tudo de uma vez só. Agora, você associar, por exemplo, uma cirurgia de face, que é uma cirurgia maior,
com outras cirurgias, aí o tempo de cirurgia se prolonga. O que nós recomendamos é que fazer associadamente, sim, mas nunca passar de 4 horas. Que, né, então, 3 horas e meia, 4 horas é um tempo seguro para a cirurgia. Então, depende muito da cirurgia. Você pode fazer 5 procedimentos ao mesmo tempo, que não passe de 4 horas. Perfeito. Mas se você tiver uma cirurgia só que passe de 4, então não é recomendado fazer. Então, não é tão importante o número de cirurgias. O importante é não passar de 4 horas de cirurgia. Isso é o mais importante. Certo. Na enquete também, doutora Amir, uma amiga minha até perguntou assim, uma mulher de 56 anos que pretende fazer cirurgia de mama, plástica de mama. Qual procedimento que o senhor indicaria? Porque alguns médicos indicam só a colocação da prótese, outros indicam a colocação da prótese e um procedimento para retirar o excesso de pele, para levantar o seio, enfim, né? Uma pessoa que nunca fez cirurgia plástica de mama, né? Seria importante que essa pessoa também, se estivesse acima do peso, por exemplo, entrar num peso ideal para fazer a cirurgia? Estou fazendo 2 perguntas numa só, né? Sim. Não, mas tranquilo. Cristiane, vou falar então primeiro do peso. Para a mama, que é a pergunta bem específica, isso, para os seios. A mama, o peso não é tão importante. Você não precisa pedir para a pessoa emagrecer para poder fazer uma cirurgia dos seios. Mas, para fazer uma cirurgia, uma lipoaspiração, uma plástica do abdômen, aí sim o peso é importante. Então, é importante que ela esteja estável, que não esteja perdendo peso nem aumentando peso. Eu acho que essa é a pergunta. Mas eu estou imaginando agora, como você falou, uma pessoa de 56 anos que quer fazer uma cirurgia do seio. E eu, nesses 20 anos, eu já peguei vários casos. Eu peguei pessoas de 56 anos que não tinham flacidez, que era uma mama muito pequena, sem nenhuma queda, que faltava volume. Então, nesse caso, a simples colocação da prótese de silicone já resolve o caso. Mas se essa mesma pessoa tiver uma mama pequena, porém muita pele sobrando, a associação das técnicas é interessante. Então, você levantar o seio, tirando o excesso de pele, e a colocação de silicone. Então, depende muito de cada caso. Se for uma mulher que já tem o seio grande e caído, nós não vamos indicar o silicone, porque o silicone vai dar um volume. Então, nós simplesmente reduzimos e suspendemos. Então, depende muito de cada caso. Nessa pergunta que você fez, eu estou imaginando como seria essa mulher de 56 anos. Então, eu estou imaginando que ela tem uma mama pequena, flácida, com pouco volume. Então, com certeza, a colocação de silicone, retirando o excesso de pele para levantar na posição normal. Certo. Muito bem. A outra pergunta é sobre o Ultraformer, né? O Ultraformer é um aparelho de última geração, né, que faz um lifting no rosto e remodela o corpo, né? Sim. Quebrando células de gordura, eu fiz alguma pesquisa aí, e devolvendo o colágeno, né? Perdido durante o tempo, né? Como é que funciona? Ele é realmente eficaz, o Ultraformer? Cristiane, o Ultraformer, na verdade, é um equipamento, como você falou, de última geração, que ele lida com ultrassom. Por isso, daí vem o nome Ultraformer, ele lida com ultrassom. E o que essas ondas sonoras fazem? Elas acabam atingindo camadas mais profundas, como você falou, pode ser no rosto, pode ser em alguma região do nosso corpo. Então, ele vai atingir diretamente as células de gordura, destruindo essas células de gordura e também fazendo uma tonificação muscular. Essa é a ideia do aparelho. E com isso ele estimula a produção de colágeno, que é o que nós precisamos para deixar a pele mais rígida. Então você pode... a indicação, ao meu ver, do Ultraformer são para pessoas que ainda não têm a indicação de fazer um lifting facial, por exemplo, ou seja, tirar a pele ainda está boa, mas começou a aparecer sinais de envelhecimento. E aí eu acho que está muito bem indicado esse aparelho para essa situação. É diferente de você pegar, por exemplo, um paciente de 60 anos de idade, onde já tem muita pele sobrando, que o Ultraformer, nesse caso, ele não vai retirar esse excesso de pele e nem vai fazer com que o colágeno faça o resultado de uma plástica. Então, ainda eu coloco assim, a plástica em primeiro lugar, ela é o top da pirâmide, e depois, sim, alguns procedimentos como o Ultraformer que podem melhorar toda essa produção de colágeno que você comentou. Muito bem. Tem uma pessoa que perguntou ali, doutor Amir, sou fumante há 5 anos. Para se fazer uma cirurgia plástica, a pessoa precisa parar de fumar, né?
Porque o fumante sempre corre um risco maior, né? A gente vê hoje no Covid, por exemplo, ele está num grande grupo de risco, né? Os fumantes, né? Entra como Então, comorbidade, né? exato, é. No caso da cirurgia plástica, o fumante sofre algum risco maior ou Cristiane, não? existem dois grupos na nosso grupo de cirurgia plástica. Um que defende que tem que parar de fumar, sim, e outro que defende que não precisa parar de fumar. Eu venho de uma escola, como você comentou no início, lá do Rio de Janeiro. Eu, inclusive, fiz um trabalho científico sobre, por coincidência, o uso o tabagismo com a cirurgia plástica. Eu sou da escola que sim, que manda parar de fumar. E aí pergunto, tá, mas quanto tempo você deve parar de fumar? Pelo menos um mês. Então, esse é o Certo. indicado que você zere o cigarro, não é diminuir Uhum. para tipo uma carteira que tem 10, 20 cigarros, não é parar para 5. É realmente parar. Essa é minha escola, essa é a Certo. posição de um determinado grupo dos cirurgiões plásticos. Estou falando por mim. Alguns falam que não precisa, mas eu falo por mim mais uma vez. Então, eu falo que sim, que tem que parar de 21 a 30 dias. Por quê? O efeito do cigarro nós sabemos, ele faz uma vasoconstrição. O que é isso? É quando você diminui o calibre das artérias. E nós precisamos uma boa irrigação sanguínea para qualquer cirurgia, para que você não tenha necrose, para que você não tenha o sofrimento da pele, para que você tenha uma boa cicatrização. E isso eu só consigo se tiver uma boa circulação sanguínea. E o cigarro, ele está fazendo o efeito contrário. Então, eu costumo dizer, se você quer um resultado bonito, que tem uma cicatriz boa, então eu e o meu paciente, nós temos que jogar no mesmo time. Então, não adianta eu querer fazer uma cirurgia com todo capricho, com todo É, cuidado, se o paciente não estiver me ajudando. Então, ele verdade, tem que verdade. fazer a parte Fundamental. dele, né? É fundamental. Então, nós queremos o mesmo objetivo, tanto eu quanto o meu cliente. Então, nós temos que jogar, como eu falei, no mesmo time. O cliente tem que fazer a parte dele, que é parar de fumar, não tomar anti-inflamatórios, não se expor ao sol, e eu tenho que fazer a minha parte, que seria a parte técnica. Então, eu sou sim da escola que tem que parar de fumar. Então, essa paciente que fuma há 5 anos, que você comentou, eu diria para ela, pare de fumar e aí depois faça cirurgia plástica. As duas coisas juntas, não. Com certeza. Uma pergunta que surgiu agora, eu acho uma pergunta fantástica, porque nós mulheres sofremos muito com isso. É o tal do pescoço, né, doutora Miriam? O pescoço, ele dá aquela denotada, assim, né? A pessoa olha, pode estar toda arrumada, tal, aquele pescoço enrugado, né? Teve uma pessoa que falou, já fiz vários procedimentos para o pescoço, mas não vi resultado. O que o senhor recomendaria para essa região? Cristiano, no pescoço nós vamos ter 3 problemas ali. Você pode ter uma flacidez muscular, você pode ter uma gordura localizada e você pode ter um excesso de pele. Então, se eu pegar uma paciente jovem de 30, 35 ou 40 anos, que se incomoda com o pescoço, geralmente nessa idade é apenas gordura localizada. Então, uma lipoaspiração resolve o problema. Agora, se eu pego uma pessoa de mais idade, que também tem a gordura localizada, não adianta só fazer uma lipoaspiração nesse caso, porque vai ficar toda aquela pele sobrando, é que nem um saco vazio. Você tira a gordura. Opa, um pequeno delay aí. A melhor coisa seria a cirurgia, que é o lifting cervical, que você, além de retirar toda a pele, toda a gordura, algumas vezes precisamos até dar alguns pontos no músculo que se afastou. Então, aí nós teremos um resultado. Então, eu estou imaginando mais uma vez, essa pessoa que fez a pergunta para você, ela falou que fez vários procedimentos. Talvez ela não tenha a cirurgia, retirando o excesso de pele, retirando a gordura e às vezes dando até pontos na musculatura. Aí ela vai ter o resultado que ela tanto sonha. Certo. Doutora Mir, na realidade, assim, eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta, nossas perguntas aqui finalizaram, mas a gente queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a clínica de vocês em Florianópolis, fica na rua Dom Joaquim, 874, no 10º andar do Celso Ramos Medical Center, né? Quem é de Florianópolis conhece, fica localizado atrás do Hiper Supermercados, né? Um prédio bastante grande com vários médicos, né? O senhor dirige a clínica Tenê, né? O senhor tem lá também, além da cirurgia plástica, o senhor tem alguns procedimentos como estéticos, por exemplo? O senhor tem profissionais?
Nós temos duas clínicas, uma em Rio do Sul e uma em Florianópolis. Isso. Como comentou, essa em Florianópolis é uma clínica multidisciplinar. Nós temos as pessoas que fazem a parte de ginecologia, ortopedia, existe ali, claro, a cirurgia plástica, existem alguns procedimentos estéticos também que são feitos ali. Mas em Rio do Sul nós temos também são clínicas muito parecidas que atuam em diversas áreas, endocrinologia também, anestesiologia, enfim, existem vários profissionais que atendem nas duas clínicas. E ali, como você falou, é um centro médico, então fica no Celso Ramos Medical Center, são vários andares direcionados para clínicas médicas, cada andar existe uma especialidade, e a nossa fica no 10º andar, ali mesmo nesse prédio, no Celso Ramos. Certo. Tem uma pessoa perguntando sobre a lipo HD. O que é a lipo HD? A lipo HD, Cristiane, é um termo do inglês. HD vem de High Definition, de High alta definition. definição. Isso significa lipo HD. Na verdade, as lipoaspirações elas são muito parecidas, mas esse é um termo, eu costumo dizer que é o termo mais para marketing até. Eu costumo dizer isso. Mais técnico. Mas é mais técnico e mais para marketing, até para você dizer assim, o que é a lipo HD? Na verdade, a lipo HD é quando você consegue retirar uma quantidade maior de gordura e você deixa uma quantidade mínima entre a pele e a musculatura. Então, quando você tira uma quantidade maior, você consegue visualizar melhor o que tem por baixo, que seria a nossa musculatura. Então, com isso, você tem esse termo de alta definição, que é o High Definition. Então, é isso que significa lipo HD. Isso não é um termo tão atual, porque nós, cirurgiões plásticos, já fazemos isso há muitos anos, né? Nós já retiramos uma quantidade maior. Por quê? Porque hoje nós temos equipamentos mais sofisticados do que aquele equipamento antigo da lipoaspiração. Então, hoje nós podemos retirar gordura com ultrassom, com laser e com a vibrolipoaspiração. Então, esses equipamentos mais modernos conseguem retirar uma quantidade maior de gordura e, com isso, causamos o efeito que se fala muito hoje na mídia, que é a lipo HD. Certo. A mulherada sempre pergunta, né? A celulite tem tratamento? A celulite persegue as mulheres, né? Então, eu acredito que tem alguns procedimentos que ajudam, né, a diminuir, mas eu acho que também a própria alimentação e atividade física são componentes importantes nesse processo de minimizar, né, aí né? Eu acho que você definiu bem, Cristiano. Você falou, existe tratamento, mas existe como amenizar. O tratamento, quando a gente fala tratamento, é assim, eu vou fazer um tratamento para nunca mais ter celulite. Isso é mentira, isso não existe. Sim. Mas existe como amenizar a celulite. Em primeiro lugar, as pessoas têm que entender que a celulite ela é muito particular do sexo feminino. Ou seja, ele é direcionado com o hormônio feminino. Por isso que os homens não têm muita celulite, é mais da mulher. Então, como é que você vai tratar se o problema é hormonal? Eu não posso retirar o hormônio feminino da mulher. Então, eu tenho como suavizar isso. Agora, a alimentação que você acabou de comentar, isso é fundamental. Então, então você tem como suavizar a celulite evitando os enlatados, evitando condimentos. E hoje, como é que a gente vai escapar dos enlatados, né, no século XXI? Então, eu costumo dizer, se você olhar as nossas avós lá atrás, há 50 anos atrás, o grau de celulite era muito menor do que existe hoje. Hoje nós temos muito mais celulite do que nós tínhamos antigamente. Então, isso está direcionado com a nossa alimentação do século XX. Alimentação, é verdade. Com a alimentação. Então, o açúcar também, né, doutor? O açúcar, desculpa, né? O açúcar. Também, claro. O excesso de açúcar, né? O açúcar, o álcool, o gás dos refrigerantes ou da água mineral sem gás, tudo isso interfere também na celulite. Então, quando nós entendermos que a celulite acontece por uma falta de circulação entre as células gordurosas, nós vamos começar a entender que os cremes não são tão eficazes, porque o creme é difícil combater a irrigação sanguínea, né? Embora não tem milagre, né? Não existe milagre. Nós vemos propagandas aí o tempo todo de cremes milagrosos, mulheres correm para o creme e acaba suavizando, mas não é o tratamento definitivo. Então, uma atividade física regular é muito importante, a dieta equilibrada e 2 litros de água, pelo menos, por dia. Água pura. Então, isso ajuda também a combater na celulite.
Certo. Tem uma pessoa dizendo aqui, gás do refrigerante, tô ferrada. Porque tem pessoas que são viciadas em refrigerante, né, doutor? Tem uma pergunta ali também, uma pessoa perguntando sobre a harmonização facial aos 66 anos. Ela é eficaz? Harmonização facial, Cristiane, ele é um termo usado para qualquer procedimento que você fizer na região da face. Então, Uhum. não é pela idade de 60, 70, eu posso fazer em pessoas de 20 anos de idade só. Então, eu costumo dividir assim, quando me perguntam o que é harmonização facial. Qualquer procedimento que se faça na face. Então, eu posso ter um procedimento não invasivo, minimamente invasivo e invasivo. Por exemplo, se eu passar um creme no rosto, eu estou fazendo uma harmonização facial, só que ele é não invasivo. A hora que eu faço algum preenchimento com o ácido hialurônico ou o próprio Botox, que eu estou fazendo com pequenas agulhas, ou até um laser, então eu estou descamando aquela pele, eu estou deixando toda essa área mais bonita, mas isso é minimamente invasivo e também é uma harmonização facial. Agora, se eu fizer um procedimento de rinoplastia, uma plástica do nariz, uma plástica do rosto, uma cirurgia da orelha em abano, uma lipoaspiração da papada, eu estou fazendo um procedimento invasivo, mas também é uma harmonização facial. Então, qualquer procedimento que se faça na face é uma harmonização facial. Certo. E a prótese de glúteo? Muito procurada, muito procurada. Então, Pois existe é, até cada termos vez que se faz cada vez mais. Eu faço muita cirurgia de silicone no bumbum. Então, é uma cirurgia que realmente, para as pessoas que já fazem uma academia, que já estão no peso estável e não conseguem dar um volume nessa região, nós colocamos o silicone. Então, o silicone é extremamente seguro, porque você pode colocar o volume adequado para cada pessoa, mas eu costumo dizer assim, que o silicone do bumbum é diferente da mama. Primeiro que é um silicone mais coesivo e eu não deixo muita margem para o paciente escolher. Quem escolhe o tamanho sou eu. Então, depende muito do tamanho da musculatura do glúteo, porque o silicone ele tem que estar dentro da musculatura. E se você coloca muito grande, ele fica fora da musculatura e fica muito artificial, que é o que costumamos ver algumas vezes algumas desproporções lá na praia, né? Então, ali que aparece bem. Então, o silicone ele é colocado dentro da musculatura do glúteo, do tamanho adequado, por uma simples cicatriz, que é exatamente entre os dois glúteos. Todo mundo pensa que é colocado por baixo, né? Mas não é. Exatamente ali onde fica o biquíni, fio dental. É ali que se faz uma cicatriz de 7 centímetros e por esse corte se coloca o silicone para a direita e para a esquerda. E eu gosto muito de associar com o silicone a lipoaspiração. Eu tiro a gordura da cintura, tiro algumas vezes do culote, que é aquela gordura que fica na lateral das coxas, e aproveito essa mesma gordura e coloco também no bumbum. Então, tiro da cintura, tiro do culote, coloco a gordura e, além disso, mais um silicone. A tudo isso nós chamamos de gluteoplastia. Não é só a colocação de uma prótese simplesmente. Eu acho que essa associação de técnicas, lipoescultura com o silicone, para mim, é o resultado mais natural e mais bonito para a paciente. Certo. E a recuperação da prótese de glúteo, ela é uma recuperação tranquila? Ela é tranquila. Eu costumo dizer que nos primeiros 2 ou 3 dias, quando a prótese está se acomodando entre os glúteos, ela costuma doer um pouquinho. Não é nada insuportável, mas é como se tivesse feito uma academia em excesso. Então, é essa dor que sente, mas não é nada insuportável. Essa paciente ela é recomendada a não sentar nos primeiros 5 dias, né, para não machucar a cicatriz, e dormir de barriga para baixo, ou seja, decúbito ventral, nos primeiros 15 dias. Mas depois de um mês nós já começamos a liberar para atividade física, como uma caminhada, uma bicicleta, ou fazer uma esteira. Isso já dá para depois de um mês. E com 2 meses já está liberado até para, como eu costumo dizer, até para pular de paraquedas, se quiser. Certo. E hoje os silicones, é uma pergunta, uma curiosidade minha também, né? Coloquei silicone há muitos anos atrás, né? O silicone, ele tem uma durabilidade hoje, porque eu me lembro que antigamente tinha um tempo X que o silicone precisava ser retirado né, e colocado um novo. Hoje, doutor, qual é a durabilidade? Uma pessoa que tem um silicone há muitos anos e que nunca retirou, nunca incomodou, nunca teve problema. Hoje os silicones duram quanto tempo, mais ou menos? Na verdade, voltando um pouco atrás, isso virou um mito, porque as primeiras próteses lá da década de 60, quando se colocava, era uma prótese extremamente lisa. Essa sim era recomendada a trocar a cada 10 anos. Você estando bem ou não, era mandado voltar para o consultório e trocar a cada 10 anos. E essa história vem de lá.
Mas hoje não. Hoje praticamente todas as marcas que nós temos no mercado, nós não recomendamos mais a troca. A princípio, é Claro. para a vida inteira. A princípio, é para a vida inteira. É claro que essas pacientes elas são acompanhadas com seu mastologista ou com seu ginecologista, com ressonância magnética, ultrassom, enfim, a cada um tempo seriado, né? Então, se essa pessoa tiver algum problema com o silicone, especificamente ela é recomendada trocar. Mas essa história de que todas têm que trocar a cada 10 anos, isso já virou mito. Não é bem assim. Então, a princípio é para a vida inteira, não recomendamos a troca, mas nós sempre acompanhamos os casos. Certo. E ele corre o risco de sair do lugar, doutora, a prótese? Eu já tive algumas pessoas, algumas conhecidas que disseram: oh, o meu silicone está estranho, eu vou ao médico para ver, porque parece que ele se deslocou um pouco. Existe essa possibilidade? Não, Cristiano, ele não desloca, porque o silicone, esse espaço que o silicone é colocado, ele é criado pelo médico. Esse espaço não existe. Então, é que nem um carro que você coloca numa garagem. Você cria um espaço e coloca o silicone. Não tem como ele sair desse local. O que às vezes pode acontecer com o tempo, a pessoa perde, a flacidez da pele acontece de tal maneira, Sim. então a mama cai e o silicone vai junto, obviamente. Então, e nesse momento, os clientes acabam dizendo que o silicone deslocou. Na verdade, foi a mama que se deslocou, mas a prótese ela só acompanha esse movimento natural com o envelhecimento. Certo, certo. Bem, doutora Amir, nós ainda temos aqui uns 8 minutinhos, mais ou menos, né? Não sei se Passou alguém tem... voando, Cristiane, passou voando. Estou Passou voando, né? É verdade. E é um assunto que a gente tem um público aí, basicamente de mulheres, né, na live, o que a gente já sabia que ia acontecer, né, doutora Amir? Eu queria só dar um aviso para as pessoas que participaram. A nossa live vai ficar gravada no IGTV, para as pessoas que não conseguiram ver na íntegra, né, desde o início, né? Foi um tema, eu acho que é um tema bem atual, bem interessante, né, de muita curiosidade, muita novidade no mercado, né, doutora Amir? E, então, eu queria dizer para as pessoas visitarem a página da clínica no Instagram, @clínica Atene, com 2 Es no final, né? Depois eu vou colocar ali no meu feed também, né? Agradecer a participação de todos, eu acho que foi uma hora bem produtiva, que eu acho que o momento, a gente precisa desse momento para tirar um pouco o foco do coronavírus e aprender um pouco, né? Mostrar um pouco de beleza, de conhecimento para todos nós, né? Então, doutora Amir, não sei se o senhor quer falar mais alguma coisa. Eu queria agradecer bastante ao senhor pela participação, a sua assistente, a Gabriele, que foi uma pessoa maravilhosa, que nos ajudou aí, a Maristela Amorim, que foi uma pessoa também que minha amiga, que me indicou, né, para fazer essa live com o senhor. Agradecer o seu carinho, né? E que as pessoas, o nosso objetivo é que conheçam um pouco mais do seu trabalho, né? Apesar de só atender na sexta-feira em Florianópolis, né? Das pessoas saberem que o senhor está aqui em Florianópolis, né? Com uma clínica super, com uma experiência maravilhosa aí, né? E uma clínica super equipada para receber novos clientes. Esse é o objetivo, né? Fazer essa divulgação da sua clínica aí maravilhosa. Eu não sei se o senhor quer dar mais alguma palavrinha. Cristiane, eu só queria, na verdade, aproveitar esse momento e a palavra que eu diria agora é agradecimento. É só isso. Então, primeiro a você, pela gentileza de me convidar para a sua live. Você é uma pessoa que é querida por todos aí na nossa querida capital, todo mundo a conhece. Obrigada. Fiquei muito feliz por estar participando da sua live mesmo, então acho que a palavra mesmo é gratidão, não só a você, mas a toda a sua equipe. Inclusive, agradecer a Maristela Amorim, que você já agradeceu, a Gabriele Lauretti, que é minha assistente-chefe já há 16 anos comigo, né, a minha esposa, que estava aqui me ajudando também para me conectar com você, a doutora Adriana, que também é médica, ginecologista, que também, os nossos filhos, né, então, tenho 2 filhos aí que já estão encaminhados também na medicina, mas então eu só queria mesmo agradecer a você por todo o carinho e toda a atenção que você dispensou nesses minutos comigo. Só isso. Imagina, foi um prazer muito grande. Conhecimento, né? A gente está sempre aprendendo, isso é que é importante. Muito obrigada. E, gente, olha, uma boa noite para vocês. E não percam, quem entrou pela metade da live, vá até o IGTV e vejam na íntegra um pouco da história da vida pessoal linkada à vida profissional
do Dr. Amir El-Haj. Uma boa noite para vocês e muito obrigada pela participação. Dr. Amir, um grande abraço. Até mais. Outro. Obrigado, Cristiano. Uma Obrigado. boa noite. Tchau. Tchau.